E aí, gente, isso aqui é só aula 7 do nosso curso Introdução à Escola Austríaca, agora com roupa, né? A gente vai falar sobre um livro dele, que é sobre socialismo e capitalismo, né? Vai focar apenas nisso. Que é o Teoria do Socialismo e do Capitalismo. É um livro que também tem várias questões que ele não fala em outros, é bem interessante, né? Então, primeiro ele já começa dizendo a diferença entre socialismo e capitalismo, né? Ele vai dizer: agressão, contrato, capitalismo e socialismo são definíveis em termos de propriedade, né? Dessa forma, né? A agressão é uma agressão contra a propriedade. E o contrato é uma relação não agressiva entre proprietários. Então, relações contratuais, ou seja, duas partes, né? Uma parte A e B, elas chegam num consenso em relação à venda de um produto, a compra de uma matéria-prima, se você for um distribuidor, o produtor de vender direto, por exemplo, para o mercado, etc., para um restaurante, porque às vezes o produtor vende direto para restaurantes locais, um produtor, por exemplo, de verduras, etc., para ter uma coisa mais fresca ali, né? E uma transação direta. Então, relações contratuais, né? O socialismo é uma política institucionalizada de agressão contra a propriedade. E o capitalismo é uma política de reconhecimento da propriedade e do que é chamado de contratualismo, né? Então, tem níveis de socialismo, né? Por exemplo, a social-democracia que a gente ouviu anteriormente, ele tem níveis. E esses níveis são percebidos no governo americano, no governo brasileiro, na Europa, em que hoje a gente não tem sociedades capitalistas puramente falando. A gente tem sociedades que são exatamente sociais-democracia. Então vamos lá. Primeiro, definições, né? O direito a si mesmo, né? Toda pessoa tem o direito exclusivo de propriedade do seu próprio corpo. Toda pessoa pode destinar seu corpo ao uso que quiser, e também sua propriedade privada, né? Vou comprar, por exemplo, um teclado e eu quiser usar ele pra, sei lá, limpar o vaso, não vai dar certo, né? Não é a função dele, mas eu posso. E é minha propriedade privada. Eu sei que esse é um exemplo esdrúxulo, mas qualquer propriedade que você tenha, você define a função, contanto que ela não interfira nos direitos de outra pessoa. Contanto que não interfira no direito de outra pessoa, né? Tanto que eu não pego esse teclado e uso contra outra pessoa, é, meu direito de uso é livre. A não ser que você queira microgerenciar o uso das pessoas em relação ao que elas têm, né? Possuem. Um sistema social baseado nessa posição natural, quanto à tributação de direito de propriedade, é um sistema puramente capitalista, né? Ou seja, em que você tem uma liberdade econômica contratual maior. Obviamente, na legislação do Brasil e outros países, você tem várias leis intervencionistas que elas não são úteis, elas criam um efeito contrário do que elas querem. Exemplo, eu sempre cito, do, do governo argentino tendo uma lei que não permitia a terceirização de transporte de petróleo. Então, você tem uma empresa petrolífera, você não pode, é errado para eles, na legislação, você terceirizar o seu transporte. Não tem lógica. Ou tem que ter uma cota de cidadãos argentinos na sua empresa. Se você tem muitas pessoas de outros países, você não pode. Por quê? De repente, essa mão de obra é necessária de outros países que têm mais conhecimento num certo tema. Não tem lógica. E visto que suas ideias. Por exemplo, uma empresa de inteligência artificial. Eu posso te garantir que a maioria das universidades e pesquisadores de alto nível de inteligência artificial são do exterior. Vai ter só pessoa do Brasil em porcentagem maior? Não tem lógica. Enfim. Visto que suas ideias também podem ser identificadas como as ideias dominantes do direito privado, isto é, das normas e as relações particulares, né? Então, no fim, você tem o direito privado puro, que no fim é regado por direito natural. Não é porque é privado que as pessoas decidem a lei como elas quiserem. Pelo contrário, na minha opinião, que é a opinião diferente do Roupa, né? Teria uma Constituição e uma legislação aprovada de forma pública, com uma visão mais libertária, mais é, visando de direito natural. Por parte dos legisladores. Obviamente, a gente tem, hoje em dia, no Brasil, por exemplo, uma pluralidade de visões, né? Então, tem uma legislação e Constituição puramente libertária, puramente liberdade econômica,
seguindo, obviamente, as leis da ética, da virtude. Obviamente, você não pode criar a lei que você quiser, cara. Tem que ter ética e virtude. Se você violar as leis da moral, que elas são eternas e imutáveis, você, obviamente, não pode criar uma lei que viola essas leis. Então, dado o direito natural sendo existente, né? Ele diz o que é chamado de socialismo parcial, né? Se esse sistema for alterado, em vez disso for instituída uma política que atribua direitos de controle exclusivo sobre esses meios, o que é exclusivo? Vamos supor. Eu tenho uma reserva que é usada para que é usada hoje em dia para energia, né? Uma reserva natural e foi criada ali uma unidade de geração de energia. De quem é a posse daquilo ali? É público ou privado? Depende. Às vezes pode ser público e administração privada. Mas a questão é, por que que tem um controle monopolista daquela região onde está aquela reserva? Que é para produção desse caso de energia. Então a questão é, existe monopólio natural? A resposta, na minha opinião, é não. Os monopólios sendo esses recursos naturais sendo de todos, do povo no geral, e não de uma elite política, basicamente eles devem ser distribuídos àqueles que têm condições de fato, produzir alguma coisa ali. Então, porque uma, uma região específica e eu posso fazer mineração. E aí, o que é justo são várias pessoas sendo capazes de poderem minerar ali, não só você. Então, no momento que as pessoas têm essa informação, todo mundo poderia ir, várias empresas teriam que decidir contratualmente quem ficaria com qual parte, como dividir isso daí. Agora, o problema é quando pô, essa privatização, entre aspas, é basicamente o monopólio do Estado em conceder para certas empresas, pelo highest bidder, né, a pessoa que paga mais, essa área de mineração, né? Porque a área de mineração não é do Estado, é de todos, até o momento. As florestas não são do Estado, são do povo, no geral. Então, é o termo chamado resnúrios, né? É um termo que, infelizmente, ninguém usa, parece. Então, tem coisas que não são de ninguém. E esse é um ponto muito importante. Tem coisas que não são nem do Estado, né? Infelizmente, eles não pensam dessa forma. Então, ainda que parciais, pessoas ou grupos de pessoas que não possam alegar nenhum ato de uso anterior. Então, se aquela terra específica, ninguém misturou o trabalho com a terra do ponto de vista lockeano, então não é de ninguém. Então, ninguém pode simplesmente dizer, ah, não, é minha. Sem realizar ali, por exemplo, vou construir uma casa. Então, se eu não construir uma casa ali, se eu não misturar o trabalho com a terra ali, eu sou como um animal morando ali. Então, não é de ninguém. Então, é necessário que haja uma relação eventualmente contratual, até de sequência, né, dessa é, propriedade ser passada para outras pessoas. Então, eu fui o primeiro que, naquela floresta específica, construí uma casa, eu quero vender agora, e eu vendo para outra pessoa. E agora a propriedade é dessa pessoa. Mesmo que ela nunca misturou o trabalho com a terra ali, ela comprou de alguém que fez isso. Só que, num sistema, entre aspas, quase socialista, você tem uma questão parcial disso, né? Você não tem exatamente um controle total da economia, mas você tem um controle parcial que afeta a produção, né? Então, por exemplo, em terceiro lugar, a socialização dos meios de produção provoca um empobrecimento relativo, uma queda no padrão de vida, ao levar a uma utilização excessiva dos fatores de produção disponíveis. Então, como assim? Então, por exemplo, o monopólio de redes elétricas, por exemplo, cria uma dependência de uma empresa só, mesmo que tenha uma concessão privada, para distribuir energia. E isso gera um preço só. Se tivesse várias empresas, você teria. Não precisa de concessão, apenas de permissão do ponto de vista legal. Elas têm que operar de forma ética, de forma sem fraude, etc. Por exemplo, ela não pode cobrar para pessoas de forma diferente e tal. Hoje em dia, por exemplo, tem energy grids que poderiam permitir, pelo aplicativo, você ver quanto você está gastando de energia continuamente. Hoje em dia isso não é difícil de fazer e tal. Mas o ponto é que você teria uma competição por preços, né?
Se você não tem uma competição, você tem um monopólio criado pelo Estado para dizer, ó, só tal empresa vai atuar nessa região para conceder energia, então, ou só um número específico de empresas, basicamente fica refém daquelas empresas específicas. Não é uma razão que as pessoas não têm dinheiro para criar empresas competidoras, né? É que não vale a pena, né? Porque a legislação basicamente ferra todo mundo. Ela não proíbe às vezes, mas ela constrói barreiras. Basicamente, esse negócio de socializar, basicamente, tem barreiras inúteis que impedem o mercado de prosperar, as pessoas de prosperarem, por exemplo. Até geração de empregos. Cotas de exportação, ou seja, vamos supor que eu tenho uma Friboi da vida. A Friboi não pode exportar tanta porcentagem fora do Brasil. Ela tem que vender parte pro Brasil. Muitas vezes é melhor para o próprio Brasil que ela exporte tudo e tenha flow de capital em dólares para o Brasil, que o contrário, né? E tudo no mercado global em dólar. Então, às vezes é melhor que ela venda tudo para fora do Brasil, com a carne de primeira qualidade, para gerar mais dinheiro, que vender internamente do Brasil, onde não tem demanda suficiente para tudo que é produzido. E às vezes vale mais a pena monetariamente para a empresa vender tudo. Porque tem uma lei para limitar, se chama cota, né? A exportação. Ou tarifa de importação, que simplesmente aumenta os preços das coisas de forma inútil. Protecionista, né? Então a razão para isso reside, mais uma vez, na posição peculiar do administrador, em comparação com o proprietário privado, né? Então, um proprietário privado que tem o direito de vender os fatores de produção e de reter de forma privada. Então, por exemplo, uma empresa que ela produz carne, ela pode vender tudo para fora e se beneficia disso. Ela beneficia o próprio país indiretamente. Tem mais liquidez, né, nos bancos, ela vai conseguir pagar dívidas de forma mais rápida, etc., fazer mais investimentos. Ela está exportando para outro país, mas está vindo dinheiro para o país. Até impostos também. Então, seu objetivo é maximizar o valor dos produtos gerados. E isso, no fim, vai beneficiar o país de forma indireta, né? Ao ela buscar de forma egoística a sua própria maximização dos lucros, né? Então, a gente tem exemplos, por exemplo, dos dois modelos socialista e capitalista, parcial ou não, de comparação, como se fosse experimento, né? Vamos supor que vamos testar, dividir uma mesma nação com a mesma língua, mesma cultura, e vamos ver se tem questões culturais que poderiam permitir uma diferença, né? Isso foi feito, né? E visto que algumas pessoas da Alemanha Oriental ainda vão para o Ocidental, uma idade que ainda integravam força de trabalho em algumas fugitivas, mas mais frequentemente porque se pagou por elas uma espécie de resgate, né? Existe também material suficiente para ilustrar a conclusão que, no longo prazo, uma economia socializada reduzirá tanto investimento quanto a capacidade de produção das pessoas. Esse aqui é um ponto do Roupa, né? Seja a forma de socialização integral, que seria um socialismo per se, né? Sei lá, uma União Soviética, ou um parcial, que é a social-democracia que tem nos Estados Unidos, que tem no Brasil e outros países, na América do Sul principalmente, na Europa. Tu tem intervenções econômicas, o PIB pode estar crescendo, a qualidade de vida pode estar crescendo, etc. Porque isso não vai encerrar a prosperidade, a possibilidade de prosperidade. Ela vai limitar. Não significa que o país não vai crescer, mas vai crescer menos do que poderia caso não houvesse essas restrições. Por exemplo, mais empresas fariam mais dinheiro no mercado de carne caso elas não tivessem cotas de exportação, tarifas, impostos elevados, que fazem eles ganharem menos, no fim contratar menos pessoas, fazer menos investimentos. Seria um aporte pior do ponto de vista para investidores, né? Se a empresa for de caráter público, né? Estiver na bolsa de valores. Então, às vezes a empresa agir de forma egoística permite que investidores do mundo todo possam investir naquela empresa, em ações. Isso permite que a empresa gaste mais dinheiro e pague melhor seus impostos, pague melhor suas dívidas para banco, de forma privada, cumpra suas relações contratuais e, no geral, esse dinheiro circulando na economia gera prosperidade, né? Então, exemplo, você tem aqui Alemanha Oriental e Ocidental, né? Até teve time da seleção que foi separado eventualmente, Muro de Berlim. E a questão é, um foi socialista e outro comunista. Qual era melhor? Adivinha? Se você pensar um pouquinho. Eu tô pra fazer um podcast que eu tenho que ler um livro, né? Já tenho ele já.
que é sobre esse tema, né? Uma comparação estatística entre ambos. Mas eu já te garanto que o lado de livre mercado é melhor. Você tem também aqui na Coreia do Sul, né? Então você tem a divisão entre eles. Qual lado é superior do ponto de vista para a população no geral? Porque o que importa na democracia é a população, né? Não importa o PIB, não importa o investimento, a taxa de investimento, não importa a liquidez na economia. O que importa é a população tem qualidade de vida em relação à sua qualidade monetária, em relação a custo de vida, mas não só isso, em relação à inflação, em relação a o quanto ela tem disponível de commodities para compra, disponibilidade de emprego. A equação de sobre prosperidade de uma nação não é PIB, por sinal não tem nem depreciação nele, é uma equação literalmente extremamente limitada, mesmo per capita. Alguém fala, não, mas o PIB per capita do país está crescendo. É inútil, cara. A equação de prosperidade de uma nação ao longo do tempo, ela é multifatorial e ao mesmo tempo muda de geografia para geografia. Então você tem que fazer uma noção PIB per capita federal do Brasil. Isso é inútil. Tem que fazer de região para região, estado para estado, até de grupos de cidade para grupos de cidade. Só assim você tem realmente uma avaliação de como a prosperidade está distribuída no país. A prosperidade no país não é uníssona. Mesmo numa cidade. Tem região que é tipo, mais rica, tem região mais pobre, elas estão bem próximas. E elas vão ser vistas na estatística da mesma forma. Quando na verdade não são a mesma forma. Mas enfim. O ponto é que, qual que você acha que é melhor? É um teste. Aí a pessoa, não, mas fala, não, mas é Coreia do Norte. Não, cara. Liberdade, qual que é melhor? É muito simples, cara. Não tem muita questão, né? Aqui é no tempo do Vietnã. Eu sei muito pouco sobre a guerra do Vietnã, tá? Eu vi alguns documentários também, não li livros sobre a guerra do Vietnã, então não sei muito. Mas o que eu sei é que tinha do norte e do sul, norte socialista e sul capitalista. E eu não creio que a intervenção dos Estados Unidos foi boa, comparada na Coreia do Sul. A Coreia do Sul foi uma intervenção melhor, realmente teve resultados futuros melhores. Mas o ponto é que você teve esses experimentos, entre aspas, né? Teve divisões, historicamente, na Guerra Fria, nesse caso, né? Tem aqui do Iêmen, né? Na Guerra Fria também, do sul socialista e norte capitalista. E você vê a questão, qual que saiu melhor durante esse período? E você vê qual modelo político, o socialismo é um modelo político, o capitalismo é só um modelo que permite liberdade econômica. No que o capitalismo é um modelo político, é um modelo de produção. Em que, do ponto de vista de direita, há mais liberdade econômica. É isso. Então, o Iêmen fica aqui, né? Perto aqui do Estreito de Hormuz, no... Não, perdão. Estreito de Hormuz, eu errei de novo, né? No Golfo de Éden, né? Que entra no Mar Vermelho. Eu confundi na última aula, o Estreito de Hormuz de novo. Aqui é a entrada do Mar Vermelho. Então fica nessa região, né? É também extremamente importante para passagem de barcos levando petróleo, commodities do tipo. Então, quando tem treta ali, guerra ali, gera a crise de petróleo de utilidade marginal, porque tem menos petróleo sendo em calendário de demanda, né? Sendo distribuído, né? E aí gera um preço maior no petróleo, né? Bom, vai ser dito aqui também, né? O socialismo de estilo social-democrata, né? Que a maioria dos países usam, né? Por mais que pareça vantajoso em comparação com o russo, né? Obviamente, é melhor, é óbvio, né? O Brasil é assim, a legislação ela é social-democrata. Ainda assim, ela conduz necessariamente a uma redução do investimento, consequentemente da riqueza futura, em relação a uma liberdade econômica. Porque liberdade econômica, assim, liberdade econômica não significa liberdade para fazer o que você quiser. É o nível do Hopek, né? É a human economy, uma economia humana, né? Cara, é óbvio que você não pode fazer o que você quiser na sua legislação. Liberdade comercial, o laissez-faire, não é simplesmente, o cara pode vender o que ele quiser, ele pode é, contratar o que ele quiser. Não, não é assim, cara. Tem predicado em direito natural, é outra questão, a noção de que é, liberdade comercial, caso não fira a liberdade do indivíduo. Então, se alguém está fazendo fraude, estelionato, etc., ou vendendo coisa que não deveria, isso é imoral, é óbvio.
E não deveria acontecer. Então tem ética também. Dependendo da sua ética, a sua visão de libertarianismo vai ser totalmente diferente, né? Então, esses caras que argumentam dessa forma não entendem causalidade, né? Contra esse raciocínio, argumenta-se, por vezes, tem-se observado frequentemente, de forma empírica, que o aumento no nível de tributação de impostos, né, foi, na verdade, acompanhado por um aumento no Produto Nacional Bruto. Não é PIB, é o PNB. É o GNP em inglês, por exemplo. É Gross National Product, né? Portanto, o raciocínio é que tem uma relação causal entre o aumento de impostos ou de certa forma, da burocratização da economia e do aumento de produção do país. Só que, cara, primeiro, isso é uma relação de causa e efeito, porque os impostos eles aumentam toda hora, não importa o que aconteça. Então, a causalidade, né? Porque a produção vai aumentar ao longo do tempo pelo aumento do conhecimento humano e pela vinda de novas empresas de forma privada. Então, e pelo desenvolvimento do país em relação à sua capacidade de produção. Novas ideias sendo criadas, pessoas criando empresas que realmente são bem-sucedidas, eventualmente. A educação permitindo que essas pessoas sejam capazes para isso. No geral, é isso que causa o aumento no longo prazo do produto nacional bruto. Não exatamente mais impostos. Não tem uma relação causal entre ambos, né? Simplesmente pega duas estatísticas, põe um lado do outro e fala que é causal. Não, não é causal. Simplesmente não tem como ser causal. Né? Assim, o método comum defendido pelo esse tipo de forma de governo, né, social-democrata, de finanças, né, também, para criar igualdade de oportunidade. É a tributação de ativos naturais. Então, para punir os ricos por serem mais ricos, né, as empresas bem-sucedidas por serem bem-sucedidas, você tributa elas mais. Então, aqueles que, presume-se, oferem uma renda não monetária relativamente mais elevada, são punidos. Né? Imposto adicional, né? Que é lógico, né? Para mim, imposto gradativo é imoral. A lei de Moisés, por exemplo, não era gradativo as coletas de dízimos, né? Para os levitas que eles simplesmente faziam tarefas cerimoniais religiosas, né? Então, obviamente, o país ele sustentava os levitas, né? Só que era um valor igual para todo mundo, que deve ser. Então, por exemplo, a propriedade de terra no feudalismo. Pelo contrário, o território, ou melhor, suas diversas partes, né, nesse sistema feudal, e os bens neles situados já viviam sendo ativamente ocupados, utilizado e cultivado por pessoas. Né? As reivindicações de propriedade dos senhores feudais, portanto, não tinham qualquer fundamento. Então, essa noção aqui tem a ver também com esse tema, agora tem a ver com um tema mais de propriedade, em que o senhor feudal ele não tinha uma posse da terra real. Ele não misturou o trabalho com toda a terra para ser dele. Ele não comprou aquela terra. Ele ganhou aquela terra. De alguém que tinha posse indébita, por exemplo, um rei ou etc. Então, obviamente, ele, por exemplo, alugaram a terra que já era que é dele porque ele era da nobreza. Não tem lógica, porque não foram os nobres que fizeram, misturaram trabalho com a terra e geraram todas as fazendas que tem ali. Foram os camponeses. Então, como assim a terra deles? Enfim, é o ponto, né? Pelo contrário, não, aqui eu já coloquei. A questão é que é uma forma de alugar em débito, né? Quando você aluga algo que não é seu. Aqui é um exemplo, só uma imagem para mostrar como era a distribuição ali simples, né? Em sistemas feudais, né? Até interessante para quem gosta de RPG e tal, porque normalmente tem economias medievais em RPG, né? Tem aqui o Barn, que é basicamente celeiro, a floresta ao redor, tem as ruas ali, tem uma igreja, algumas vilas, as regiões de plantação em certas épocas, né? Como outono, primavera, etc, né? E aqui a terra em vermelho é cultivada pelo senhor da terra e comum, no geral. Aqui um exemplo, né? Tinha uma cidade com muralhas, aí você tinha terras produtivas dentro das muralhas, né? Obviamente é finito. Então, obviamente, uma cidade dentro de muralhas, ela também vai ter algumas casas fora também, terras de produção fora. Por exemplo, Camelot, do rei Arthur, cidade fictícia. Então, Camelot era uma cidade fechada, tinha regiões pastorais ao redor. Pra quem joga Assassin's Creed já entrou nesse tipo de região, cidade, né?
O Sino 2 tem muitas dessas cidades assim. E, basicamente, a quantidade finita de produção permite que a população também seja finita. Então, a quantidade de produção que eles produzem de comida vai ser finita, por razões óbvias. Eles vão fazer transações com outros países e tal, com outras regiões, mas, no geral, é finita. Vão ter mercadores vindo de outros países e tal, mas a quantidade de terras que eles têm de produção é finita, então a quantidade de pessoas que eles conseguem alimentar localmente é finita. Entra numa armadilha malthusiana, né? Enfim. E aí tem uma noção chamada conservatismo, né? Conservativismo. Que é uma noção de direita também, só que também tem a ver com nacionalismo, etc. Só que é protecionista, né? E isso é um problema economicamente. Para tanto, o conservadorismo deve defender, e de fato defende, a legitimidade de meios de não contratuais na aquisição e manutenção da propriedade de renda, uma vez que foi precisamente a dependência exclusiva de relações contratuais que causou a própria permanência. Então, os conservadores tradicionais, eles tendem a ser mais tradicionalistas no sentido protecionista. Eles vão defender tarifa, cota de produção e exportação, eles vão defender intervenções econômicas. Eles não são liberais no sentido clássico de pensar racionalmente sobre economia, direito e política. Eles vão ser mais, como posso dizer, eles gostam do modelo antigo, né? Que a maioria dos países da Europa usavam anteriormente. Só que o modelo protecionista ele dá um tiro no pé da própria país, porque ele basicamente não permite que as empresas sejam bem-sucedidas em relação aos comércios internacionais. Cria intervencionismo, como da própria tarifas, né? Ou injeção de liquidez na economia, que geram problemas posteriormente, né? Então, no geral, é um erro, né? Outro erro também, minimização de preços, que é uma medida também conservadora, né? A imposição de um preço mínimo, isto é, um preço acima do preço potencial de mercado, abaixo do qual as vendas se tornam legais, gera mutatis mutandis, né? As coisas mudam conforme a isso, um excesso de oferta em relação à demanda. Então, por exemplo, vamos supor que eu falo o preço do arroz. E eu falo, ó, o preço do arroz está muito alto, tá todo mundo reclamando no meu governo, eu sou o presidente. Então eu vou falar, que nem Diocleciano fez, né, nos editos dele. Eu vou, Domiciano também, imperador romano. Eu vou, esses mercadores eles estão sendo imorais. O edito do Diocleciano era assim, esses comerciantes estão sendo imorais, lucrando às custas do povo e lascando todo mundo. Então agora eu vou fazer uma lista de preços ao máximo que pode ser vendido esse produto. Só que a questão, a causa do aumento dos preços não foi porque as pessoas do nada começaram a virarem vilões, né, malvados, que querem fazer mais em commodities inelásticas, né? O preço não afeta a demanda como arroz, trigo, cevada, etc. A questão é que estava havendo uma crise monetária causada pelo próprio Império Romano, ele tentou resolver assim. Sabendo ou não qual foi a causa da crise, provavelmente não sabia. Então haverá um excedente de mercadorias produzidas que simplesmente não encontram compradores. Vai faltar produto no mercado. E normalmente esse excedente persistirá enquanto não permitir que os preços sejam livres. Então esse é um ponto. Com o controle generalizado de preços, a propriedade privada dos meios de produção é de fato abolida com isso. Basicamente, o cara vai produzir, vai conseguir vender, porque não vai ter. é, o mercado em si não compra do produtor caso ele não consiga vender. Pelo preço que ele vai ter lucro. Se não ter lucro, ele não consegue pagar os funcionários. Se ele não conseguir pagar os funcionários e o capital de giro, ele vai à falência. Então, pode até haver proprietários privados, nominalmente, mas perde-se completamente o direito de você colocar o preço. O preço deve ser livre. Quem define o preço é o vendedor e o comprador. No balcão, é ele que define o preço. Não arbitrariamente. Não tem, esquece índice de preços, e daí são referências. O comprador e o vendedor vão usar. Mas quem define são ambos. O conhecimento de ambos sobre a questão. Por exemplo, você tem aqui a oferta de um arroz, por exemplo. E aqui é o preço. E aqui é a quantidade. Quando você tem um ceiling, que é basicamente um teto nesse preço, né? Vamos supor que aqui é o teto. E aqui seria o preço comum. Então variaria nesse daqui, ó. O preço comum tem a ver também com o equilíbrio de Nash, né? Então o preço comum do preço de arroz no mercado local é esse.
Porém, o governo colocou um teto. Basicamente, você vai vender com. A empresa não vai ter lucro, né? Porque o preço aumentou por várias razões que não tem nada a ver com o egoísmo dos vendedores ou produtores. Então, basicamente, o vendedor não vai vender, porque ele não consegue. O produtor que não vende para o consumidor final também não vai produzir porque o vendedor não está comprando. Então vai faltar comida nas prateleiras do mercado. Aqui é um teto mínimo. Você pode ter um teto de maximização de preço, porque aqui não é forma de subsídio. Então vamos supor que eu quero ajudar agricultores do país colocando aumentando o preço mínimo na forma de subsídio. Ou seja, para o produtor ele fazer mais grana, eu pago essa parte. Obviamente o preço da população ele não vai ser afetado de certa forma, mas no fim, tipo, eu quero que o agricultor faça mais grana. Ele tá na merda. Então eu vou pagar em subsídio, por exemplo, matéria-prima e essas coisas. Aqui como, por exemplo, no preço da farinha. Então o governo paga parte disso pro produtor. É, o que permite, através desse subsídio, né? Subsídio é basicamente o governo dá dinheiro pra alguém. Pra uma empresa, por exemplo. Só que isso daqui tá acima da oferta e demanda da questão, né? E, eventualmente, quando o subsídio acabar, aí vai voltar pro preço normal. E vai variar no entre aspas, equilíbrio de Nash. Que é o equilíbrio de mercado. Então também não faz sentido maximizar salários, por exemplo. Aí ele cita o problema da América do Sul, né? Que é um problema até hoje. Nessas sociedades, como a América do Sul, vastas parcelas da economia permanecem ainda hoje quase totalmente isentas da esfera da pressão da liberdade e da concorrência, mantendo-se, em vez disso, confinadas às suas posições tradicionais. Somente na América do Sul você tem muito esse, entre aspas, socialismo parcial, né? Esse controle na legislação e na Constituição também, que geram essas interferências na economia, né? Que vão gerar eventualmente problemas como minimização de preço. O governo Kirchner na Argentina, mano, o governo Kirchner minimizou até preços de câmbio do peso em relação ao dólar. Totalmente absurdo, né? Tanto agora eu vou dar um exemplo, né? Tanto a Itália quanto a França estão repletas de literalmente milhares de controles de preços na legislação, tornando altamente duvidoso que exista algum setor chamado livre, né? Os negócios de capitalismo é, na verdade, nominal apenas na maioria dos países hoje em dia. Porque, tecnicamente, eles são, entre aspas, hum, governos keynesianos, talvez, seja o termo. Eles pegam o caminho do meio, que o Mises diz, né, no livro dele. Eles são quase socialistas, mas não exatamente. São social-democratas. Pronto. Alguns menos do que outros, tá? Mas a noção de liberdade econômica, ela é vaga, pra dizer o mínimo, na maioria dos países. A França, por exemplo, ela faz vários controles em relação à produção de petróleo, extração, pesca, e não deveriam ser feitos, que não violam questões éticas, só questões ideológicas também, né? Então, os argumentos relativos à impossibilidade do cálculo econômico, por exemplo, o caráter da elevação de custos, as medidas sociais democratas, conservadoras, que foi citado anteriormente, né? Que a conservadora também vai querer protecionismo, né? Minimização de preços, etc. Quando der merda, o conservador vai lá e vai fazer alguma coisa protecionista inútil. É basicamente isso. Que conduzem necessariamente a um declínio na produção de bens e serviços, consequentemente, a uma redução dos padrões de vida. Então, qual que é a tese principal do Hoppe aqui? Quando você tem leis intervencionistas que geram intervenções, limites inúteis na economia, já com mais impostos, mais limites de importação, em produção, etc. Em vários setores que vai ter lá, várias leis específicas que limitam isso. A lei de base da Argentina, do Milei, basicamente tentou podar a legislação argentina em relação a isso. Vai ter. As empresas não vão conseguir ser bem-sucedidas, quanto elas poderiam, né? O limite da liberdade. E aqui ele coloca um ponto principal no livro dele, né? Que são os três cernes da economia, na sua opinião. Então, qual que é o primeiro, né? O primeiro é uma compreensão das categorias da ação, da praxeologia, né? E o significado de uma mudança nos valores. Então, por exemplo, eu entendo que o preço do arroz vai subir porque há uma falta da utilidade marginal de arroz no mercado.
eu entendo as flutuações de preço no trading de commodities, todas as questões são ações de pessoas. A gente está tentando entender do ponto de vista macroeconômico. Segundo ponto, uma descrição de uma situação em quais essas categorias assumem significado concreto, ou seja, eu sei que o valor do real está diminuindo em relação ao dólar por questões associadas à expectativa do governo brasileiro internacionalmente, perdão, dos investidores internacionais em relação ao mercado chamado Forex, né? O mercado de câmbio, né? É basicamente o que regula o valor dessas moedas também. Não só ele, né? Mas principalmente ele também. Então você tem a noção de que essas moedas fiduciárias, elas são especulativas e as pessoas especulam no preço delas. Todo dia. Hoje tem pessoas especulando no preço do dólar em relação ao real, do dólar em relação ao ien, etc. Onde as pessoas específicas são identificadas como atores e objetos definidos, né? Então você tem quem que são os atores que movem o mercado de câmbio. Então você tem que entender essas coisas para você fazer investimento em câmbio de moedas, por exemplo. Então, para o mercado de investimento, você entender praxeologia é extremamente relevante. Mesmo que você não acredite nela, né? Porque ela é implícita. Uma dedução das consequências também decorrentes da realização de uma ação. Ou seja, você tem que entender causa e efeito. Então, eu tenho que saber que causas em relação ao arroz vão gerar o efeito e vão permitir o investimento. Ou em empresas. Ou nos títulos do governo, se você vai investir no país. Então, você tem que entender relações de causa e efeito na economia. A área de investimentos é entender isso. Consequentemente, agora, outro tema, né? Exemplo também de controle. Controle de aluguéis. Impostos em aluguéis, nesse caso é um controle específico do valor. Por exemplo, nas colônias americanas foi muito comum isso daí. Consequentemente, aprova-se uma legislação, nesse controle de aluguéis, né? Estabelecendo valores máximos, por exemplo, para apartamento. Essa é a situação, por exemplo, na cidade de Nova York, ou escala muito maior na Itália. Mais uma vez, sabe-se que serão consequências e a construção de novos apartamentos vai diminuir. Então, porque você diminui a oferta até no mercado de construção. Exemplo, tem aqui uma imagem de um site aqui do Canadá. Então você tem aqui o preço por semana de aluguel no lugar, em dólares. E aqui é o preço que o governo instituiu. Então o governo colocou que vai ser $300 por semana e é isso. É o teto. Pode cobrar menos que isso. Porém, caso esse controle não existisse, a noção de oferta e demanda depende da geografia da região específica. Mas em média vai ser no equilíbrio de Nash orbitando. Orbitando, não vai ser igual. Não existe equilíbrio de oferta e demanda, tá? Mas vai orbitar esse equilíbrio. Orbitando esse equilíbrio de oferta e demanda, todos os preços seriam maiores. Ou seja, todo mundo que está cobrando abaixo desse valor, no geral, pode ter uma casa específica na região rural que esse preço seria o justo. Essa coalizão de oferta e demanda, principalmente no mercado imobiliário, ela é local. Ou seja, não é a mesma em São Paulo e no Nordeste, sei lá, numa área específica do Nordeste, do Amazonas. Sei lá, até no mesmo São Paulo é diferente de região para região. A oferta e demanda por apartamentos de certa qualidade, ou de casas de certa qualidade. Ou na cidade, que tem mais densidade demográfica, bastante demanda, mas às vezes tem menos oferta e por isso é mais caro. Então é uma coisa natural. Não é que os caras são egoístas, né? No FIS tem uma coisa chamada Dead Weight Loss, né? DWL, né? Que é basicamente casas que não vão ser alugadas, apartamentos, porque o controle de preços está impedindo que o cara que deveria receber preço que outra pessoa contrataria nesse valor e que ele ganha mais nesse valor, então acho que é um benefício maior para ele dessa renda passiva, seja uma empresa, uma pessoa individual que está alugando aquele apartamento, etc. Então, no fim, esse ceiling, né, esse teto, né, basicamente faz que menos a pessoa vai falar, melhor não alugar, não. Vou esperar esse teto idiota sair, eu alugo quando eu poder escolher o preço que eu quiser. E o preço que ele quiser depende também do preço que as pessoas estão dispostas a pagar. Porque a demanda é o preço que as pessoas temporalmente estão dispostas a pagar.
e oferta quantas pessoas estão dispostas a vender. Se uma das pessoas não quiserem, não vai rolar o contrato de aluguel. Então, aqui é outro exemplo, quando você tem com subsídio. Aí você fala, não, vamos resolver o problema com subsídio. Então, o governo pega o dinheiro dos impostos das próprias pessoas, ao invés de cortar impostos, ele pega esses impostos e dão para elas novamente na forma de subsídio. Então, pessoas que não têm recursos, eu vou dar subsídio para elas pagarem aluguel. Porém, também cria problemas. Esse subsídio é temporário e é distribuído de forma não uniforme. Se for distribuído de forma uniforme, vai gerar inflação, por sinal. Não sei que seja só focado nisso, mas vai gerar inflação no mercado do próprio mercado imobiliário. Então, você vai ter uma nova demanda, porque, se a pessoa, por exemplo, vamos supor que as pessoas não estariam dispostas, com o dinheiro que elas têm agora, de alugar uma casa. Vamos supor que você dá subsídio para um grupo de pessoas. Aí elas vão estar dispostas, mas você cria uma nova demanda com o subsídio, a parte da normal, em que o preço vai ser maior, porque agora você tem mais uma demanda maior, só que a mesma oferta. A oferta continua a mesma. Então o preço vai aumentar, porque a preferência temporal aumentou. Normal, a preferência temporal, quando a demanda fica maior e a oferta é a mesma, fica mais caro. Só que é um preço fictício. Um preço criado com um subsídio. Sem produção, porque um ponto do roupa também é, é que os impostos, eles basicamente eles não são investimentos. O dinheiro usado por eles é consumo. Eu não vou provar isso aqui, mas ele é uma premissa dele. Mas também não funciona. Então não adianta você colocar teto ou subsídio, vai dar na mesma merda. E por fim, ele fala sobre a premissa ética socialista, né? Assim, apenas a ética de quem chega primeiro é dono própria do capitalismo pode ser defendida de forma eficaz, uma forma implícita de argumentação. Nenhuma outra ética poderia ser assim justificada. Justificar algo no curso de argumentação nesse sentido seria ilógico, né? Do ponto de vista de Locke, né? A questão é, a noção de propriedade privada vem da pessoa que ela usou os recursos da natureza e sua mão de obra para gerar alguma coisa. No momento que você diz que aquilo que a pessoa gerou ela é obrigada a compartilhar com os outros obrigatoriamente de forma coerciva, né? Você obriga, não, você tem que. Cara, nem na União Soviética você fazia isso. Tipo assim, tu produz um frango na União Soviética, da sua família ali, semanalmente. E alguém diz, não, você é obrigado a dividir com sua comunidade, que é aquela pessoa que não consegue produzir da mesma forma que você. De forma independente, no caso, né? O cara vai falar, não, cara, esse é meu frango. Então, como assim eu tenho que dividir algo que é meu coercivamente? É meu. O cara tem o dele e eu tenho o meu. Eu que fiz daqui, eu que fui lá e criei o frango e tal. Então, mesmo na União Soviética, cara, você tinha noção de meu, né? E seu. Tinha noção de propriedade privada, de certa forma. Embora alguém queria impor algo diferente. Então, você tinha noção de que isso daqui é minha posse, isso daqui é sua posse, de mais ninguém. Enfim, essa noção sempre existiu, né? E também a questão da educação, né? Então, assim, todos os estados de forma mais abrangente do que outros, né, em certo grau, começaram a controlar o sistema educacional, que cria também problemas. Também a noção de controlar, através do banco estatal, né, a moeda, que não era assim anteriormente. E o grande ponto é que não é que mais dinheiro resolve os problemas do Estado, né? Cobrar mais impostos não resolve nenhum problema. Então, além da má alocação de fatores de produção decorrente da decisão do governo, né, a produção estatal implica uma redução da qualidade de todos os produtos que são produzidos, né? Porque empresas privadas sempre conseguem fazer de certa forma, no geral, na média, né? Produtos melhores, serviços melhores, né? Então, no fim, eles geram resultados sempre inferiores, né? Não exatamente horríveis no sentido mais pleno possível, mas inferiores. Como, por exemplo, o sistema de correios, né? Mais uma vez, uma empresa comum orientada para lucro sempre é melhor, né? No geral. Então, aqui, por exemplo, são os gastos do governo dos Estados Unidos ao longo dos anos. Em juros, defesa nacional, medicina, etc. Então, vê que só aumentou, né? Eventualmente, na pandemia diminuiu, aí teve um pico e voltou normal, mas você vê que só aumenta, mas não necessariamente isso
melhorou foi uma relação de causa e efeito que melhorou os Estados Unidos do ponto de vista de prosperidade, né? Pelo contrário, eu diria que, na verdade, isso limitou a prosperidade dos Estados Unidos ao que poderia ser sem isso, né? Sem esses gastos elevados. E no fim, pra terminar, né? Ele fala da solução, né? Qual que seria a solução, na visão do Hoppe, de todos esses problemas, né? De qualquer modo, a implementação de um sistema social puramente capitalista, com produtores privados, permite a liberdade de escolha das pessoas, seria melhor do que o temos atualmente. Ele não vai resolver todos os problemas da sociedade, mas vai ser melhor do que temos hoje. Mesmo que tal ordem viesse a colapsar, porque muitas pessoas ainda estivessem comprometidas com políticas de agressão, exploração, etc., seria superior ao social-democracismo que a gente tem atualmente. O ponto para final, né, é que, assim, na minha opinião, você não precisa acabar com o Estado, né? Na minha opinião, pode ainda ter o Estado, ainda pode ter impostos, você teria uma visão, uma mudança na Constituição, na legislação, com premissas mais libertárias, né? Essa é a opinião do Buchanan, de certa forma. Você teria uma lei e uma Constituição que permitem mais liberdade econômica, menos intervencionismo, assim, de forma brutal. Você tem que, basicamente, podar, que nem a lei de base do Milley fez. Tem que podar a Constituição, tem que podar a legislação. A Constituição, na minha opinião, seria melhor resetada, né? E refazer. A legislação não, você vai podar muitas coisas, né? Tirar tudo que é inútil. E, no geral, o, o foco do governo é instituir leis, criar, né? E aprovar no Senado, etc. E executar leis. Onde a questão da jurisprudência pode ser feita de forma privada, a defesa não necessariamente precisa de um exército, mas pode ter milícias treinadas de forma privada, enfim. Então, obviamente isso não vai acontecer no Brasil, cara, na maioria dos países, mas eu tô falando, o ideal seria o sistema que já tem hoje, mas com mudanças significativas na legislação, brutais assim na legislação, na Constituição, que permitem mais liberdade econômica. Isso já melhoraria o que a gente tem. Então, não precisa exatamente de um sistema de insurance, né, de seguros, como é sugerido no modelo anarco, né, normalmente. Mas o grande ponto é que, obviamente, a opinião que eu tô dando agora é minha, né? Não é do Hoppe, né? A do Hoppe é que você teria que ter abolição do Estado, né? Que eu não creio que seria a melhor opção. E eu, do ponto de vista ético, Romanos 13 diz que essa não é uma opção válida. Mas o ponto é que o social-democracismo é um problema que limita a prosperidade de um país e não o contrário.